Existe uma história na Bíblia que começa como uma guerra e termina com um encontro impossível. Abraão voltava de uma batalha violenta. Ele havia derrotado reis poderosos e agora carregava consigo os despojos da guerra: Ura, riquezas e tudo o que havia conquistado. Mas enquanto cruzava o deserto, algo estranho aconteceu. Um homem apareceu no caminho, Sem exército. sem proteção, sem aviso. A Bíblia descreve esse momento em Gênesis, capítulo 14, versículos 18 ao 20. O nome dele era Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo. Mas ninguém sabia de onde ele veio, nem para onde iria depois. Ele trouxe pão e vinho. E naquele silêncio do deserto, algo espiritual aconteceu. Abraão, o homem escolhido por Deus, parou diante dele e fez algo que ninguém esperava. Ele se curvou e entregou o dízimo de tudo o que havia conquistado. A Bíblia registra isso claramente em Gênesis capítulo 14, versículo 20. E deu-lhe o dízimo de tudo. Mas a pergunta que fica é: por quê? Porque um rei vitorioso se renderia a um homem desconhecido no meio do deserto? Melquisedeque não tinha linhagem registrada, não tinha passado conhecido e não deixou rastros após esse encontro. Ele simplesmente aparece e desaparece. Séculos depois, a Bíblia volta a falar dele em Hebreus capítulo 7 e descreve algo ainda mais misterioso. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida. Como alguém pode existir assim? Sem origem, sem fim, sem explicação. Alguns dizem que era apenas um homem antigo. Outros acreditam que era uma figura espiritual enviada por Deus. E há quem diga que ele não pertencia a este mundo. Mas o mais intrigante é que depois desse encontro, ele nunca mais foi visto. Nenhuma cidade, nenhum registro, nenhum túmulo. Como se tivesse atravessado a história apenas para um único propósito: encontrar Abraão e deixar um mistério que atravessa gerações. Porque a pergunta ainda permanece: quem foi Melquisedeque? E por que ele apareceu naquele exato momento da história? Se você gostou do conteúdo, se inscreve no canal, dá um like para o YouTube entende que esse vídeo é relevante e entregue esse conteúdo a mais pessoas